Olá, nesse episódio nós vamos abordar o diagnóstico na coloproctologia. Eu sou o Dr. Maurílio Toscano. A proctologia é uma especialidade que trata basicamente das doenças relacionadas ao intestino grosso, o reto e o ânus. Os principais exames relacionados à proctologia são, além do exame clínico, o exame físico, a colonoscopia, que é o nosso carro-chefe, é o padrão ouro para o diagnóstico das doenças do intestino. A gente dispõe também do ultrassom endorretal, manometria anal, colonoscopia virtual e outros exames de imagem, como tomografia e ressonância nuclear magnética. É um exame de ressonância para avaliar o movimento do esfíncter, o movimento da evacuação, chamado de fecorressonância. Então, são exames voltados para a especialidade, para diagnosticar as principais doenças que acometem o trato digestivo inferior. O paciente, quando procura o consultório do proctologista, normalmente ele vem com queixas de sangramento retal, principalmente, dificuldade evacuatória, dor ao evacuar, alteração nas evacuações e outros sintomas não muito comuns. Então, o especialista na área de proctologia, ele vai inicialmente fazer uma anamnese, conversar com o paciente, vai coletar uma adequada história, vai fazer um exame físico que consta da inspeção, de um toque retal, e da introdução de um aparelho chamado anoscópio, que é um pequeno aparelho para avaliar o reto. Então, a partir daí, ele começa a suspeitar de algumas doenças, e dependendo do que ele está suspeitando, ele vai pedir novos exames, vai pedir outros exames. O câncer do intestino é o segundo ou terceiro câncer mais prevalente, tanto em homens quanto em mulheres. Os pacientes acima de 45 anos de idade, na população adulta em geral, devem procurar o proctologista para realizar uma colonoscopia. Caso a colonoscopia seja normal, esse exame deve ser repetido após 10 anos. Se o paciente apresentar um parente de primeiro grau com câncer de intestino, abaixo de 45 anos, esse parente, quando foi diagnosticado com câncer, esse paciente ele tem um aumento no risco de desenvolver o câncer de intestino. Então, ele deve procurar obrigatoriamente o coloproctologista para a realização da colonoscopia. Da mesma forma, se a pessoa já teve passado de pólipos, principalmente pólipos maiores do que 1 centímetro, se já teve ou tem diagnóstico de doença inflamatória intestinal, algumas condições, como pólipos no passado, câncer de intestino tratado previamente. Então, esses pacientes eles têm um risco maior do que a população em geral de desenvolver o câncer de intestino e devem procurar regularmente o proctologista para realizar a colonoscopia. Outras situações hereditárias, como síndrome polipose adenomatosa familiar, síndrome de Lynch, são doenças que aumentam em muito a chance do indivíduo apresentar câncer de intestino. E, obrigatoriamente, esse paciente deve fazer uma colonoscopia. E esse segmento é regular com o coloproctologista. Na área da proctologia, a gente tem vivenciado uma série de avanços, como em toda especialidade médica, mas principalmente em relação ao tratamento e o diagnóstico. Falando especificamente do diagnóstico, a gente está vivenciando as novas modalidades de imagem na colonoscopia. São colonoscopias que mostram uma resolução muito maior, são colonoscopias que têm um diagnóstico mais preciso, que consegue detectar lesões menores do que as primeiras colonoscopias, as primeiras gerações de colonoscópio. São exames que, inclusive, se associa atualmente, já está se associando com a inteligência artificial para um diagnóstico mais preciso.
um diagnóstico mais acurado, né, da doenças que acometem o intestino grosso, não só o câncer, como outras doenças, né, tais como pólipos. Então, esses são os principais avanços na área da coloproctologia no que diz respeito ao diagnóstico. A prevenção na proctologia é fundamental para evitar o surgimento do câncer do intestino ou para tratar esse câncer numa fase precoce, quando a gente consegue oferecer a cura, né? Então, alguns grupos de risco necessariamente precisam procurar um proctologista para uma prevenção do câncer, né? Então existe os pacientes portadores de doença inflamatória intestinal, que têm um risco aumentado, pacientes que têm pólipos, né, no passado, pólipos que já foram tratados, mas que devem fazer um seguimento, né, regularmente, pacientes com histórico familiar de câncer de intestino ou histórico pessoal de câncer de intestino que foi tratado. Então, esses pacientes têm um risco aumentado de desenvolver novos tumores. Obrigatoriamente, eles têm que fazer o seguimento regular. Então, a importância é exatamente diagnosticar e tratar numa fase mais precoce, de forma que você evita a mortalidade e previne o surgimento do câncer. Aqui nesse quadro vocês podem encontrar informações a respeito de outras especialidades. Fique por dentro e se inscreva no canal MV.